No ano de 1890, sob o sol escaldante do deserto de Luxor, o arqueólogo britânico Douglas Murray desenterrou algo que jamais deveria ter visto. Um sarcófago de basalto negro entalhado com hieróglifos que brilhavam como sangue sob a luz da lua. Dentro jazia a múmia de uma sacerdotisa de Amon-Ra, do tempo dos faraós, cujo rosto ainda conservava um sorriso de puro ódio. No peito do sarcófago, uma inscrição em hieróglifos cursivos que fez o sangue de Murray gelar nas veias. Desperte o caos sobre quem me perturbe. Minha sombra perseguirá os vivos até o fim dos tempos. Desde aquele momento, uma série de tragédias assolou a equipe de escavação. O assistente de Murray morreu esfaqueado num beiro do Cairo. O tradutor dos hieróglifos enlouqueceu e arrancou os próprios olhos. E o camelo que carregava o sarcófago caiu morto no meio do deserto, sem um único ferimento visível. Murray, aterrorizado, tentou se livrar da múmia, mas ela parecia ter um poder magnético sobre ele. Ele não conseguia dormir sem ter o sarcófago à vista e começou a ter pesadelos onde a sacerdotisa emergia das areias com faixas se movendo como cobras, sussurrando seu nome em um dialeto esquecido há milênios. Em 1912, após anos de tentativas fracassadas de vender a múmia para museus europeus, todos recusaram temendo a maldição, Murray finalmente encontrou um comprador, Lord Canterville, um nobre britânico excêntrico, colecionador de antiguidades malditas. O negócio foi fechado por uma fortuna e a múmia foi embarcada no porto de Southampton, a bordo do navio mais luxuoso e inafundável já construído, o RMS Titanic. Mas quando o sarcófago foi carregado no porão do navio, algo estranho aconteceu. Os operários que o manusearam começaram a gritar, dizendo que a caixa de madeira que continha o sarcófago estava gelada, como se tivesse sido retirada de uma câmara frigorífica, apesar do calor do dia. Um deles, um irlandês chamado Patrick O'Malley, jurou ter visto as faixas da múmia se moverem lentamente, como se dedos invisíveis as estivessem puxando. O capitão Edward Smith, um homem pragmático, ignorou os relatos como superstição de marinheiros. Mas até mesmo ele sentiu um calafrio quando passou perto do porão de carga número 4, onde o sarcófago estava armazenado. Um cheiro de especiarias podres e carne em decomposição impregnava o ar, muito diferente do cheiro de metal e óleo que predominava no resto do navio. 2 dias antes da partida, Lord Canterville chegou ao porto de Southampton com o rosto pálido e os olhos arregalados de terror. Ele exigiu que removessem o sarcófago do Titanic imediatamente, gritando que tivera um pesadelo onde o navio afundava em águas negras com a múmia rindo no convés. O jornal The New York Times noticiou o episódio em primeira página. Nobre britânico cancela viagem no Titanic temendo maldição egípcia. Mas era tarde demais. O sarcófago já estava no porão e a logística para removê-lo atrasaria a partida. Canterville, derrotado, cancelou sua própria passagem e retornou a Londres, onde morreu de ataque cardíaco 3 dias depois, exatamente no momento em que o Titanic colidia com o iceberg. Durante a viagem, tripulantes e passageiros de primeira classe começaram a relatar visões aterrorizantes. Uma camareira, Margaret Devlin, afirmou ter visto uma figura alta e envolta em faixas percorrendo os corredores da primeira classe, deixando um rastro de umidade no tapete vermelho. Quando tentou segui-la, a figura simplesmente desapareceu diante de uma parede sólida. Um passageiro americano, J. Bruce Ismay, presidente da White Star Line, confidenciou a um colega que acordara no meio da noite com a sensação de mãos geladas apertando seu pescoço. Ao abrir os olhos, viu um par de olhos amarelos e sem pupilas brilhando no escuro perto de sua cama. O vigia noturno, Frederick Fleet,
que mais tarde seria o primeiro a avistar o iceberg, relatou ter ouvido sussurros em uma língua estranha vindo do porão de carga número 4, seguidos de batidas rituais, como se alguém estivesse tentando sair de dentro de um caixão. Na noite fatídica de 14 de abril de 1912, enquanto o Titanic navegava em águas calmas sob um céu estrelado, a maldição atingiu seu clímax. Às 23h40, quando o iceberg foi avistado, vários testemunhos posteriores descreveram um fenômeno estranho. Momentos antes da colisão, as luzes do navio piscaram violentamente e um cheiro forte de enxofre e mirra invadiu todas as classes. Alguns passageiros juraram ter visto uma figura envolta em faixas no convés superior, com os braços erguidos, como se estivesse conjurando algo. Quando o iceberg rasgou a casca do navio, o som descrito não foi apenas o de metal se rasgando, mas também um grito agudo e inumano vindo das profundezas do porão. Um grito que, segundo os sobreviventes, não parecia humano. Nas 2h40 que se seguiram, enquanto o Titanic afundava lentamente no Atlântico Norte, relatos sobrenaturais se multiplicaram. O violinista Wallace Hartley, que liderava a orquestra que continuou tocando enquanto o navio afundava, disse a um colega que vira a múmia flutuando na água gelada, com as faixas se contorcendo como serpentes, e que ela sussurrava o nome de cada alma que morria. Um foguista que trabalhava no porão de caldeiras, George Kemish, conseguiu chegar ao convés e contou que vira o sarcófago se abrindo sozinho na sala de carga, com um brilho verde amarelado saindo de dentro, iluminando os rostos aterrorizados dos que se afogavam. O último avistamento registrado foi pelo segundo oficial Charles Lightoller, que estava no convés inclinado quando viu a múmia parada na proa do navio, com os braços abertos como se estivesse recebendo o oceano, segundos antes de ser engolida pelas águas geladas. Após o naufrágio, quando os barcos salva-vidas recolhiam os sobreviventes, vários deles relataram ter visto o sarcófago flutuando entre os destroços, intacto, como se o gelo o tivesse protegido. Mas o mais aterrorizante veio 3 dias depois, quando um grupo de pescadores de Newfoundland encontrou o sarcófago à deriva. Ao abri-lo, encontraram não apenas a múmia, mas algo impossível. As faixas de linho estavam se movendo lentamente, como se fossem vermes gigantes, e um cheiro de lótus e carne podre emanava delas. Um dos pescadores, Thomas Connolly, tocou nas faixas e teve uma visão aterrorizante. Viu o Titanic afundando em tempo acelerado, com vozes gritando em egípcio antigo. Ele enlouqueceu na hora e passou o resto de sua vida rabiscando hieróglifos nas paredes do asilo. O sarcófago foi levado para Halifax, Canadá, onde desapareceu misteriosamente do depósito de destroços, junto com o guarda que o vigiava, que foi encontrado morto com o rosto congelado, num sorriso de puro terror, e os olhos arrancados com as próprias mãos. Hoje, mergulhadores que exploram os restos do Titanic a 3.800 metros de profundidade relatam fenômenos inexplicáveis. Sonares captam imagens de uma figura envolta em faixas, caminhando pelo convés submerso, e microfones registram sussurros em uma língua que linguistas identificaram como egípcio arcaico, uma língua não falada há mais de 2 milênios. Alguns dizem que a maldição da sacerdotisa de Amon-Ra nunca terminou. Ela apenas encontrou um novo lar nas profundezas geladas do Atlântico, onde aguarda o próximo navio ousado o suficiente para perturbá-la. E enquanto o Titanic continua a enferrujar no fundo do mar, a inscrição no sarcófago perdido continua ecoando como uma profecia. Desperte o caos sobre quem me perturbe. Minha sombra perseguirá os vivos até o fim dos tempos. Compartilhe esta maldição gelada. Siga o canal Lendas e Verdade.